Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje sobre cultura midiática e câmeras de segurança. Estamos conversando com a jornalista e professora Aglair Bernardo, doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Aglair, nós temos uma pergunta sobre valor de evidência das imagens. Qual o valor das imagens captadas por câmeras de vigilância? Elas podem ser questionadas? A pergunta é boa e é interessante até a gente observar que a imagem sendo utilizada como documento e prova já vem de uma longa história, né? A gente já identifica a utilização, já nos primeiros momentos de invenção da fotografia, a gente já identifica a utilização pela polícia moderna da imagem como documento e prova. Eu acho que é inegável, em um certo momento, a gente pensar que quando a gente observa determinada imagem, de que aquela ação aconteceu naquele horário, naquele lugar e envolveu determinados personagens. Um certo momento, né, a nossa primeira motivação é essa. Por outro lado, uma das questões que eu coloco no meu trabalho é o mito em torno da verdade da imagem. Sim. Que, se por um lado ele entra em falência numa sociedade agora com cada vez mais recursos tecnológicos no âmbito, inclusive, da fotografia e da imagem digital e sobre todas as potencialidades de manipulação da imagem, obviamente que se ele entra em falência em determinados campos, por outro lado, o mito da verdade da imagem vê-se assegurado em alguns outros campos. Entre eles, por exemplo, o campo policial, o campo jornalístico também é um deles, que preserva a ideia ainda da imagem como sendo um discurso de verdade, né, e se vale de seu valor a partir dos efeitos de verdade que a imagem produz. E um outro campo especialmente interessante também para a gente analisar e que estou estudando agora, que é o campo médico, que também cada vez mais tem se valido da produção, né, e das tecnologias da imagem, agora o interior dos nossos corpos, como evidência e documento de provas de doenças, patologias e por aí afora. Coisa que também a medicina, principalmente a psiquiatria, já havia recorrido há bastante tempo em relação à fotografia. Por outro lado, o que há de se pensar, né, o meu trabalho, uma coisa que ele chama a atenção, é no sentido de que não há inocência e transparência nenhuma em relação a nenhum processo de construção de imagem. A ideia de que a imagem, não importa onde ela seja processada, com qual o seu interesse, ela é uma construção, ela é uma fabricação e atende a determinado regime, modo de olhar o social, modo de olhar os corpos que ali circulam, modo de olhar os sujeitos sociais que ali circulam. Então, do mesmo modo que acontece no ambiente da ficcionalização das imagens, também isso acontece nos ambientes, né, onde ela não está dada como ficcional, a partir do momento que houveram decisões de várias ordens que a produziram. O que meus trabalhos chamam a atenção, assim, mais do que analisar exatamente as imagens que se configuram ao interior da tela, é extrapolar a tela, no sentido de que a imagem, por contraste, o visível da imagem, por contraste, remete ao seu invisível. Sim. É no plano do invisível da imagem que estão indo as minhas reflexões, no sentido de perguntar por que determinados sujeitos são considerados mais suspeitos do que outros em nossa sociedade? Por que a gente tem lugares onde existe uma produção mais vasta de imagens do que outros? Por que alguns ganham mais visibilidade do que outros? Porque ainda outras imagens ainda não são consideradas visíveis. Então, é dessa relação, né, é dessa relação que eu faço no sentido para a gente não ser inocente, imaginar que a imagem não é transparente, que por fora, se a gente esgarça a moldura dela, existem processos maiores e que essa imagem que está ali refém de uma tela, ela está inscrita num contexto, numa dinâmica social que é muito mais complexa, ela não fala por si própria. Certo. Então eu vou atrás das trajetórias desses sujeitos, né, atrás dos imaginários que cercam essas imagens, inclusive. Certo. Bem, professor, em que medida esse aparato de monitoramento ele produz assim um processo de segregação das pessoas, até esse processo de se passar ditado pelos estereótipos aí
do discurso do crime, né? Com certeza. O comportamento da pessoa induz a que se pensar que é um criminoso e assim por diante. Aquela coisa do banco lá que você falou há pouco, né? Exatamente. O garoto observando, curiosamente, uma câmera, de repente, ele imediatamente é considerado suspeito, né? Ou quando eu vejo, por exemplo, algumas das imagens produzidas, né, pela Polícia Militar aqui no centro da nossa cidade, de repente eu vejo uma rua super movimentada, mas daqui a pouco, no modo manual, o policial ele começa a enfocar, enquadrar 3 garotos, possivelmente oriundos da periferia urbana da cidade, negros, jovens, com determinado tipo de performance gestual e por aí afora. Então eu pergunto, por que o foco está nesses 3 garotos e não está do lado daqueles outros garotos, não sei o que, não sei, com outras características? Obviamente que essa relação está posta e está dada, né? Quando a gente está fabricando a imagem, a gente está levando com a gente uma série de conceitos prévios antes, né? E quando a gente está interpretando as imagens, não importa se foi você que a fez ou se foi uma outra pessoa, não importa a origem, você também está interpretando e decodificando aquelas imagens com um conjunto de repertórios, né? Com a sua visão de mundo, com a sua visão do outro, com a sua visão de si mesmo e por aí afora. Então, o que acontece, né? A minha grande pergunta, a grande questão, e que vai dar um nome no meu trabalho, que há que se suspeitar das imagens que estamos produzindo também nos dias atuais, né? Não são apenas os sujeitos, aqueles identificados como sujeitos, ou outros sujeitos potencialmente identificados como vítimas, né? Há que se suspeitar das imagens que estamos produzindo nos dias atuais, e não importa onde, essas próprias que estão sendo produzidas agora, né? Então, tipo assim, a gente está num momento, assim, a nossa sociedade está produzindo imagens de todos os tipos em várias direções. Então, a gente, obviamente, a gente não tem um cenário aí homogêneo. Mas quando a gente começa a pensar produções de imagem com determinadas orientações, inscritas em determinados ordenamentos, há que a gente ficar atenta. Então, assim, nesse sentido de que não há ingenuidade nenhuma nesse processo. Né? Elas por si só não falam. Assim, existe assim uma coisa muito comum que se fala, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. De qual imagem mesmo nós estamos falando? Qual é o contexto dela? Ela não fala por si só. É um olhar que vai lê-las e que vai dizer e que vai traduzir e que vai significá-las. Por exemplo, né, quando eu analisei várias das imagens produzidas pela Polícia Militar, eu lembro que, para mim, eu observava um movimento nas ruas, pessoas indo, vindo para lá com uma plasticidade até muito interessante e tal. E, de repente, estava acontecendo uma ação identificada como criminosa ali, eu não identifiquei. O meu olhar é absolutamente outro. Né? Não é um olhar treinado para isso. Não é um olhar treinado para identificar mínimos gestos, mínimas ações, encontros que, para mim, poderiam passar como rotineiros ou despercebidos, de repente eram alvo de um olhar meticuloso, treinado historicamente, né, empiricamente, ao mesmo tempo também empiricamente construído, que faz com que aquele gesto que era de deixar cair um papel no chão, não era um gesto qualquer, e ali estava se insinuando e se esboçando, né, uma ação identificada como criminosa. Uma das coisas que eu acho bacana de pensar, e também o Michel Foucault vai chamar a atenção, que é isso que eu coloquei, insinuar. Uma das características hoje, por exemplo, é o crime, o delito acontecer, o bandido ser virtualmente suspeito. Então não basta mais apenas agora você identificar o crime ocorrido, você já o intercepta nos seus mínimos esboços, né? Então, que é uma questão interessante até para a gente problematizar sobre outros aspectos. Mas o tempo voa e nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, um instante só.